Hello, boys and girls. This is Teacher Leo for another conversation class. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Essa aula aqui sendo gravada, ela vai ser entregue, né? Vai ser delivered. It's gonna be delivered on hoje é quinta-feira, né? Tem que fazer de conta que a aula está sendo gravada agora, né? Então, quinta-feira, dia 19 de novembro. Ou seja, passaram-se quase aproximadamente, começou terça-feira, na verdade quarta, né? Porque a Olinda é feriado. Então, quarta-feira, dia 11, né? E hoje já é quinta-feira, dia 19. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês estão? Estão gostando de voltar para a aula? Estão gostando de rever os amigos? Estão gostando de rever os professores? Estão gostando de voltar à rotina de vocês, né? Ou alguns de vocês estejam em casa ainda, não estejam, né? Ainda muito confiantes. Talvez alguns de vocês já estejam pensando, semana que vem eu já posso ir para a aula porque as coisas estão mais calmas, né? Os números estão aí se segurando. Então, a verdade é essa. A verdade, gente, é que a vida vai seguindo em frente, né? A Covid veio aí, o organismo do ser humano pouco resistente, né, ao organismo. Também não é só o organismo, mas não se sabia como tratar dessa doença e agora muito se aprendeu. Durante esses 7 meses, 8 meses, muita coisa se aprendeu e a verdade é que menos vidas, talvez aí a quantidade de pessoas infectadas ainda esteja um pouco alta, né? Está oscilando bastante, né? Tem dia que é mais alto, tem dia que é mais baixo. Mas a verdade é que a quantidade de pessoas morrendo dessa doença reduziu bastante. Muita coisa foi descoberta. Não fosse a política, né? Não fosse a política, cada um tentando trazer para si, né? Ninguém preocupado com as pessoas, mas preocupado em obter, digamos, capital político, né? Mas não é aula disso daqui. Então vamos lá. Vamos lá, boys and girls, vamos começar a estudar English. E né, assim, pode dizer, não, aqui não é lugar de falar de política. Qualquer lugar é lugar de falar de política. E principalmente numa aula de linguagens, que é uma aula de inglês, a gente trata muito. Vocês vão ver, né? Inclusive no médio, vocês vão ver que se vê muito texto. Na verdade, toda essa gramática, todo esse estudo de gramática, só um segundo que eu dei essa linha aí embaixo, todo esse estudo de gramática, estudo de vocabulário, né? Isso tudo é uma base para que vocês construam a capacidade de ler um texto, capacidade de interpretar uma fala, capacidade de interpretar coisas, né? Então, o aprendizado da gramática ou do vocabulário por si só não é o fim, ele é o meio, né? A gente aprende para algo mais, para a gente poder interpretar o mundo, na verdade, interpretar as coisas que estão ao nosso redor, no caso da gente, da língua inglesa, tá? Vocês fazem esse mesmo estudo lá dentro da língua portuguesa, obviamente bem mais aprofundado, porque a língua é a língua mãe, né, de vocês, né? Ok? Bom, boys and girls, então a gente volta aqui, né? A gente volta para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, Unit 8, a gente continua, né? Music Magic. Music, come together, yeah. Né? De Madonna. Music. A gente vai hoje tratar das páginas 88 e páginas 89. E a gente vai aprender um assunto que cai muito, mais muito em vestibular e, né, vestibulares mais conteudistas, né? Eu diria assim, mais UPE. O UPE tem essa mania de botar questão, né, para você fazer. O FPE não, o FPE é mais texto, é mais análise de texto, e aí você tem que ter o conhecimento da língua, né? Você tem que conhecer os tempos verbais, tem que ter um vocabulário, um léxico, né? Vamos dizer assim, um léxico legal, porque o vocabulário é mais resumido. O vocabulário é saber o significado de palavra. Léxico não. Léxico é ter o conhecimento da língua mesmo, ou seja, expressões, né? Vários significados da palavra. E aí
tag questions, né? Tag questions é uma coisa importante de você saber. Para que a gente usa o tag question, primeiro de tudo, e depois como a gente usa o tag question, que é a parte mais difícil. E a gente vai aprender isso hoje, boys and girls. Então, this is an exciting class. Very exciting. Ok? Então, vamos lá. Let's learn. Let's learn. All right. Então, tag questions, pages 80. E é por isso, unit 8, né? Vamos lá. E é por isso que também eu trouxe muitas atividades, porque tag questions a gente aprende treinando. Olha, tem certas coisas que não adianta. Não adianta, você pode... Ah, não, mas eu aprendi, o professor me ensinou, eu entendi, eu fiz 2 atividades e entendi. Gente, se você não praticar bastante, você não aprende. E assim, muitas coisas da língua inglesa, muitas atividades da língua inglesa são assim, e é o caso de tag questions. Ok? Então, vamos lá. Look at the sentence, then read the examples in the grammar box. E aí eu peço a atenção de vocês para essa parte aqui das sentenças, né? Está se falando sentença agora em português, das frases, né? Das orações que estão em negrito, né? Ou estão aqui meio azulado. Vamos lá. Vou pegar e circular aqui. You're a musician, aren't you? Trevor is singing, isn't she? Né? Então, por aí vai. Olivia likes classical music, doesn't she? Então, vejam só. O que é o tag question? O tag question é aquela pergunta que vem no final de uma frase, tá? Que meio que pede a você a confirmação de que aquela informação é verdadeira. É engraçado, mas o nosso tag question, a gente tem um tag question, não existe isso em inglês, tá? Se alguém, se existe em português, então em inglês tem? Não, em inglês não existe, mas em português existe um tag question que é um coringa, né? Que é o né, ou que o né que vem do não é, né? Então, assim, ela é bonita, né? Ele é bom jogador, né? Ou não é? Então, a gente usa não é para tudo. Em inglês, I wish it was that easy, né? Eu gostaria muito que fosse assim fácil, mas não é, né? Ok? Tag questions segue um conjunto de regras que não são difíceis, tá? Não é difícil. E eu vou ensinar vocês agora. Tem aqui, né? Tag questions tem na forma negativa e tem na forma positiva ou afirmativa, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. You're a musician, aren't you? Tá, vamos lá. O que é que a gente primeiro tem que identificar no tag question? Tem 3 coisas básicas que a gente tem que identificar na sentença, naquela sentença inicial, para a gente formar o tag question. Tá? Vamos lá. You're a musician. You are a musician. Você é um músico. Olha, gente, quem fica preocupado, mas eu não sei o significado, eu vejo muitos alunos ainda, a gente dá aula, a gente explica a regra, e muitos alunos ainda, quando olha para a questão, fica tentando traduzir. Não tente traduzir, não vai ajudar você a traduzir. Não, eu sei que dá a impressão de que quando você entende, você tem um domínio maior, mas não vai ajudar em nada, tá? Então, vamos lá. You're a musician. You are a musician. Vamos lá. A gente usou. A primeira coisa que a gente vai se preocupar é qual é o tempo verbal que a gente está usando nessa frase. You are a musician. A gente está usando o verbo to be no simple present. Verbo to be no simple present. You are a musician. You're a musician.
Quando a gente usa o tag question, a gente sempre vai usar o mesmo tempo verbal. Capiche? Capiche? You're a musician. Segunda coisa importante que a gente deve prestar atenção em tag questions. O pronome, ou não pronome, mas o sujeito da frase. Não o pronome, o sujeito da frase. You are a musician. You. Segunda coisa importante a prestar atenção no tag questions. Terceira coisa importante sobre tag questions. Se está na forma negativa ou se está na forma afirmativa. Tá? Agora eu vou explicar por quê. Bom, já expliquei, né, o tempo verbal. Quando você usa o tempo verbal na sentença, você tem que usar o mesmo tempo verbal na tag question. Quando o sujeito da frase, eles têm que estar em concordância com o mesmo sujeito que vai ser usado no tag question. Só que tem uma coisinha que é um pouquinho mais difícil. É que no tag question, você não vai repetir o sujeito da frase. Não necessariamente vai repetir o sujeito da frase. Você vai usar um pronome pessoal que corresponde ao sujeito da frase. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui depois para vocês verem. E, por fim, se a sentença ela é afirmativa ou negativa. Se ela é afirmativa, no tag question vai se transformar em negativa. Se ela é negativa, no tag question ela se transforma em afirmativa ou positiva. O livro usa aqui positivo. Vamos agora observar aqui a primeira. You're a musician. You're a musician. Bom, verbo to be, present simple, verbo to be, sujeito you, e a frase está na afirmativa. A gente vai inverter se a frase está afirmativa, negativa. Então, aren't, né? Are not, é a combinação de are not, aren't, e a you, aren't you. Aí, como o sujeito da frase já é um pronome pessoal, you, você vai repetir. Quando o sujeito for um pronome pessoal, você só repete. Isso daí, tranquilo. Vamos lá, vamos para o próximo. Olha o próximo. Trevor is singing. Novamente, Trevor is singing. Novamente, simple present. Verbo to be. Só que Trevor, a gente já vai substituir Trevor por he. E não pelo nome Trevor. Então, Trevor is singing, está afirmativa, então a gente vai transformar em negativa. Isn't he? Outro detalhe também de tag questions a gente sempre abrevia. Então, is not he seria completamente sem sentido, completamente não, né? Porque o tag questions ele tem a função de ser o nosso não é, de dar uma resposta rápida para algo, de pedir a confirmação de algo. Trevor, né? Trevor está cantando, não é? Imagina se a gente fosse falar alguma coisa assim demorada, né? Então, Trevor is singing, isn't he? Isn't he? Aí a gente fala até, a gente usa o schwa, né? Essa unificação de palavras, a gente usa o schwa. Trevor is singing, isn't he? Mas aí essa parte da pronúncia vocês podem deixar para uma próxima etapa, óbvio. A gente não vai estar focando em pronúncia nesse exato momento e principalmente a pronúncia difícil como o schwa. Isso daí é exatamente para momentos em que você está estudando inglês em nível avançado. Isn't he? Já é suficiente. Trevor is singing. Isn't he? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo, porque quando a gente usa verbo to be, verbo to be no tag question. Verbos modais, a gente vai usar verbo modais. Mas e quando é esse caso aqui, ó? A gente está usando os present simple com o verbo de ação. Olivia likes classical music, né? Um verbo normal, não um verbo de ação, mas um verbo normal. Olivia likes classical music. Então, primeira coisa a ser observada. Olivia likes classical music. Afirmativa. Já sei que o tag question vai ser negativa. Olivia poderia ser substituído por que pronome pessoal? She. E o likes? A gente vai botar likes she? Não.
or likes not cheating. Como é present simple, a gente precisa ir buscar, porque vai ficar na negativa, né? E afirmativa também, mas a gente precisa ir buscar, olha, o verbo auxiliar que representa o present simple. E qual é o verbo auxiliar que representa o present simple? Do or does. Do or does. Do para I, you, we and they. E does para he, she or it. Como é a Olivia, Olivia é she. Se é she, então fica doesn't she. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender minha explicação, tá? Tag questions. A princípio, como eu disse, não é um tema muito fácil, que requer, assim, vamos dizer, várias habilidades ao mesmo tempo, né? Mas com muita prática, vocês vai se tornando second nature, né? Vai se tornando algo habitual e depois tranquilo. Vamos lá. Próximo. They played that song. They played that song. Olha, played, verbo passado simples do verbo play. Vamos lá, já que a gente está no tema. Qual é o verbo auxiliar do passado simples? Did. Did. Did para tudo, né? Então, they played that song. A sentença está na afirmativa, tag question vai para a negativa. Sujeito da frase they, a gente vai repetir they. E played, está no past simple, a gente vai usar o verbo auxiliar do past simple. Então, they played that song, didn't they? É simples, não é difícil, tá? Agora vem aí um exemplo de um verbo modal, can. Verbo modal, can. A gente, com o verbo modal, a gente não tem verbo auxiliar. O próprio verbo modal, ele é o verbo, digamos assim. A gente coloca na negativa nele mesmo, né? A gente faz perguntas com ele mesmo. Só que quando é pergunta, aí ele vai para frente do sujeito. Então, vamos lá. We can go to the concert. We can go to the concert. Afirmativa. Sujeito da frase we, vai ser o we lá, e can. Então, a gente vai negativar. Can't we? Eu acho que essa altura do campeonato vocês já devem estar... ok. Estão mais ou menos entendendo. Vamos lá. You should... Verbo modal. You should play the guitar loudly. Afirmativa. Sujeito da frase you. Verbo modal should. Shouldn't you? Afirmativa negativa. Shouldn't you? Ok? Só um minutinho aqui, pessoal. E aí a gente tem aqui um present perfect. Esse que a gente tem visto aí nas últimas duas unidades, né? Unit 6 and 7. We've heard a reggae singer. We've heard a reggae singer. Né? We have, with, eu espero que essa altura do campeonato vocês já saibam que with é o apóstrofo V é a abreviação, a contração de we have, with. Né? Então, we've heard a reggae singer. Afirmativa. Sujeito da frase we e o tempo verbal present perfect. Então, vai ficar haven't we? Até agora tudo ok, galerinha? Eu espero que sim, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos mudar a cor aqui agora. Agora a frase vem na negativa. Quando a frase vem na negativa, a gente vai colocar na afirmativa, tá? Então, ó, you aren't a musician. You aren't a musician. Aqui está na negativa. Verbo to be, verbo to be no present simple. You aren't a musician. Are you? You aqui, ó. Sujeito you. Então, a gente está na negativa e vai botar na afirmativa. Are you? Tá?
Trevor isn't singing. Trevor isn't singing. Novamente o verbo to be. Eu vou colocar aqui um exemplo, né, para vocês verem do verbo to be no passado, tá? Então, eu vou botar you, vou botar um pronome pessoal para ficar mais fácil. You were traveling, né? Traveling, tá? Sempre lembrando da vírgula. You were traveling, vírgula, e aí você cria o question tag. E aí, ó, weren't you? Ok? Então, you were traveling, weren't you? Eu estou usando esse exemplo porque não tem um exemplo aqui no livro com o verbo to be no passado. Então, isso é importante. Qual o verbo? Qual o tempo verbal que ele se encontra? Qual o sujeito da frase? Se não for o sujeito da frase, não for um pronome pessoal, você vai ter que passar para pronome pessoal. E, finalmente, se é afirmativa ou negativa, a sentença para você colocar o inverso. Ok? Então, só para vocês terem ideia. Olivia doesn't like classic music. Tá? Então, Olivia doesn't like classical music. Does she? Ele está pegando aqui as mesmas frases e está colocando na negativa. Olivia doesn't like classical music, does she? Tá? Então, você vê que invertendo dá no mesmo. They didn't play that song. Did they? Tá vendo? Negativa. O que eu fiz aqui? Did they? We can't go to the concert. Afirmativa. Can we? You shouldn't play the guitar loudly. Should you? We haven't heard a reggae singer, have we? Então, como vocês estão vendo aqui, né? Tá numa forma, passa para outra, sujeito da frase e tempo verbal. E aí, gente, e aí é que vem a questão. Para saber qual é o tempo verbal, tem que ter o conhecimento, né? Tá vendo como é uma corda? Tá vendo que é uma corda que uma vai puxando a outra? E agora, quem não sabe distinguir quem é um present simple, present progressive, past simple, present perfect, future simple. Quem não sabe distinguir o verbo to be, tempo verbal do verbo to be? Quem não sabe distinguir, como é que se diz? Future, né? Future simple. Quem não sabe distinguir verbos modais? E agora, como é que fica? Mas assim, agora, o que é que eu faço, professor? Vou ter que dizer, volte para estudar tudo de novo. Porque senão você não vai conseguir acertar o tag question, né? Então, é isso aí, gente. É isso aí. Vamos pôr os pés no chão e vamos entender que não tem elevador para o sucesso, não. A gente, né? There's no elevator to success. We gotta take the stairs. A gente tem que esforçar. A vida é 99% transpiração e 1% inspiração. Para aqueles que ainda acham que existem sortudos na vida, não, porque fulaninho tem muita sorte, porque fulaninho conseguiu, tarará, não, é esforço. Talento vem, ó, disso, ó, muito esforço, ok? Então, vamos lá. Bom, vou colocar aqui o vídeo da editora para também mostrar, né, dar uma explicação aqui através de outra perspectiva, ok? Vamos lá, vamos assistir. Vou tirar aqui para não explodir meus ouvidos. And let's go. Neste vídeo, vamos apresentar as question tags. O que são question tags? São perguntas que vêm no fim de uma oração afirmativa ou negativa. Por exemplo, you are Brazilian, aren't you? He isn't your teacher, is he? Qual é a função das question tags? Em geral, elas confirmam a informação expressa na oração anterior. No exemplo, you are a student, aren't you?
o falante deseja confirmar se a pessoa com quem dialoga é mesmo estudante. Em She is your mother, isn't she? O objetivo da question tag também é confirmar uma informação expressa anteriormente. Como formamos question tags com orações afirmativas? Usamos o verbo auxiliar, seguido pelo pronome, para nos referirmos ao verbo e ao sujeito da oração anterior. Se a primeira oração estiver na forma afirmativa, a question tag ficará na forma negativa. Por exemplo, Mary is American. O verbo que devemos usar é is. Como a primeira oração é afirmativa, a question tag será isn't she. O pronome she refere-se ao sujeito, Mary. Como formamos question tags com orações negativas? Se a primeira oração estiver na forma negativa, a question tag ficará na forma afirmativa. Por exemplo, the children aren't at home. O verbo que devemos usar é are. Como a primeira oração é negativa, então a question tag será are they. O pronome they refere-se ao sujeito, the children. Como formamos question tags no past tense? O verbo auxiliar sempre deverá estar no passado. Então, do será did. Por exemplo, John went to work yesterday, didn't he? O pronome he refere-se ao sujeito da frase, John. Se a oração estiver na forma negativa, o verbo auxiliar ficará na forma afirmativa. Por exemplo, the dog didn't eat its food. Como a primeira oração está na forma negativa, a question tag será did it? O pronome it refere-se ao sujeito da frase, the dog. Alright, boys and girls. Então, é isso aí, tá? Basicamente, né, a mesma coisa que eu expliquei. Então, vamos lá. Vamos agora... tem essa atividade. If you use a tag question... If you use a tag to ask a real question, voice goes up at the end. You like jazz, don't you? If you use a tag question, make a statement, your voice goes down. Folk music is a little boring, isn't it? Okay. Vou botar aqui só pra gente praticar, né, a pronúncia, né, que diz aqui que quando a gente pergunta, a pergunta realmente de tem intenção de realmente saber aquela informação, a voz, ela dá uma entonação, sobe. Se a gente está falando algo mais para confirmar, aí o tom de voz vai para baixo. Vamos ouvir? Unit 8, Lesson 2, Track 62. You like jazz, don't you? Folk music is a little boring, isn't it? Ok, não algo que seja relevante para a gente nesse momento, né? Mas interessante entender, né? Pelo menos saber é interessante. Então vamos lá, write the correct tag questions. Então a gente tem uma atividade aqui, até a atividade 6, né? Para escrever as tag questions. Então vamos lá. Primeiro já está feito. Jillian was a piano player. Wasn't she? Então vamos lá, vamos fazer, né? Your brother plays the piano. Your brother plays the piano. Simple present. Simple, your brother, he. Então, doesn't he? Your brother, he plays. Simple present. Verbo auxiliar, does. Por quê? Porque he, she, it does. Se fosse you, I, you, we and they, seria do. We haven't heard the new Coldplay song. Present perfect. Haven't heard. E negativa. Have we? We haven't heard. Negativa, afirmativa. We. Present perfect. Verbo auxiliar do present perfect é have. Marcia can't find any reggae music on the radio. Can't. Verbo modal. Can
She. Marsha. She. Marsha can't find any reggae music on the radio. Can she? You've listened to rock music since you were little. You have listened. You have. Né? Present perfect. Então, tá na afirmativa. Haven't you? Né? You've listened to rock music since you were little. Haven't you? E finalmente. Oh, sorry. Oh, my. Não é Covid, não, tá, pessoal? É porque hoje tá meio chuvoso aqui. No dia que eu tô gravando essa aula, não sei como vai estar no dia 19, né? Mas tá meio chuvoso. Ok? The students, olha, the students, cuidado, the students no plural. Cuidado. Should plan a talent show. Should, verbo modal. Então, shouldn't tá na afirmativa, a gente põe na negativa. Shouldn't. The students, a gente substitui por they. Shouldn't they? Ok? Então, espero que tenha sido aí bem claro na forma que eu expliquei. Se não foi, a gente faz de novo, a gente explica de novo nas nossas aulas ao vivo, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Number 3, look at the pictures and use the cues to write sentences with tag questions. Então, singers, black t-shirts. Então, the singers are wearing black t-shirts, aren't they? Ok. Parece simples. Vamos lá. Primeiro a gente cria a frase, depois a gente coloca o tag question. 9 students are singing. Né? Eu vou colocar no passado, eu vou modificar, né? Were singing. Vou colocar no passado só para vocês verem outras opções. 9 students were singing. E aí, weren't, né? Vou passar verbo to be no past simple. Weren't 9 students, weren't they? Ok? E não pode esquecer do question mark. E aqui, vou colocar no present perfect. They have been good singers. Afirmativa, negativa. Haven't they, aqui tá fácil, né? Haven't they? Ok? Então, aqui 3 situações. Alright? Continuando. Eu tô imaginando, assim, que muitas dúvidas surgirão, tá? E, assim, eu tô na expectativa de ouvir dúvidas, de ouvir eu não entendi, professor. Me explica de novo. Tá? Eu tô nessa expectativa. Por quê? Porque, a princípio, parece ser muita coisa, assim, para raciocinar. Então, se fica muito assim nessa dúvida. Mas, com o tempo, vocês vão pegando. Vamos lá. Activity 4. Read the poster for the talent show and the text messages. Então, aqui é mais uma interpretação de texto, né? Washington Middle School Talent Show. Então, talent show, né? Dessa escola, né? Escola de ensino fundamental 2. Hip hop, rock, jazz, dancing, comedy, magic and more. Né? Então, tudo isso daqui vai ter, né? Todos esses gêneros musicais. Então, Saturday, aqui a data, Saturday, November 28, time 7 p.m., o horário, p.m., noite, né? Place, o lugar, Washington Middle School Auditorium. E o preço, né? $5 per student and $10 for non-student. You can buy tickets in the cafeteria or on the night of the show. Então, pode comprar tanto na cafeteria, que é o lugar onde se faz refeição, né, o refeitório, ou
na hora, no dia do show. Então vamos lá, uma conversa aqui, Danny and Maya. Danny faz, Hi Maya, we don't have enough acts for our school talent show, do we? Então, olá Maya, nós não temos, como se fosse, acts como se fosse, como é que se diz? Porque num play, né, num teatro, a gente chama de act em inglês, cenas, né? A gente não tem cenas suficientes para o nosso show de talentos. Não é, na verdade? Aí ela diz, no, Danny, we need more. Não, Danny, a gente precisa de mais. Caleb Waters is a singer. Caleb Waters é o nome do rapazinho, né? É um cantor, não é? Isn't he? Não é? Yeah, he is. Sim, ele é. I think he sings country music. Sim, ele é. Eu acho que ele canta country, né? Não se traduz aí, né? Country. É o estilo da música, country. Well, we don't have any country bands or singers for the show, do we? Bom, nós não temos, né, nenhuma banda de country ou cantores para o show, não é verdade? E aí ele fala, no, let's talk to Caleb. Não, vamos falar com Caleb. What about Andre? Que tal André? He's really into hip hop, I think. Ele gosta muito, né? Ele é bem dentro de hip hop, eu acho. Yeah. And he's friends with Aisha's dance crew. Isso, e ele é amigo do grupo de dança de Aisha. Não é? Isn't he? Maybe they can do a hip hop act. Talvez eles possam fazer uma cena lá de hip hop. E aí, Danny responde, that would be cool. Seria legal, seria massa, né? Se a gente for pro recifenseis, né? Se for pro pernambuquês. Agora, Maya. Jessica and Ella have a small rock band. Jessica e Ella têm uma pequena banda de rock. They've been practicing at Ella's house. Eles têm praticado na casa de Ella. Não é? Haven't they? Yes, they have. Sim, eles têm praticado lá. They're good too. Eles são bons. Jessica can sing really well, can't she? Jessica consegue cantar muito bem, não é? Yeah, okay. So we have Caleb with country music, Andre and Aisha with hip hop, and Jessica and Ella with rock music. Então nós temos Caleb com country, né? Andre and Aisha com hip hop, and Jessica and Ella com rock music. We don't need to do anything else, do we? A gente não precisa de mais nada, não é? E ele fala yes. Aí ela fala yes, né? Que agora é Maya que tá no celular dela. Aí Danny fala, what? O quê? Aí ela diz, we need to ask them if they want to do it. Nós precisamos perguntar a eles se eles querem fazer. E aí ele fala, I'm sure they will. Tenho certeza que eles irão. I'll talk to them later today. Eu te falo com eles mais tarde, hoje, mais tarde. E ela fala, okay, great. Tá bom? Então vamos lá. Write true or false. True, false or non-stated, né? True para verdadeiro, false para falso, or NS, non-stated, né? Não foi mencionado. Non-stated, na verdade, não mencionado. Então vamos lá. Washington Middle School is in New York. Então, pode ser verdade, pode ser mentira. A verdade é que não foi mencionado. Então a gente coloca NS. Number 2. 4 students would pay $25 to see the talent show. 4 estudantes pagariam $25 para ver o talent show. Essa daqui é falsa. Por quê? Porque custa $5 cada. Então, 4 estudantes vezes 4 pagariam $20 e não 25. Ok? Number 3. Caleb Waters sings country music. Então, Caleb Waters, aquele rapazinho que aparece até aqui, né? Na primeira atividade do dia da gente, realmente é verdade. Ele dança, ele toca, né? Country music. Okay? Then we have number 4. Andre likes rock music and hip hop. Andre likes rock music and hip hop. Então,
não menciona, né? Porque aqui diz aqui que Andre sings light rock music. Aqui diz que ele diz que ele gosta de hip hop, mas não fala de rock music. Então a gente vai colocaria aqui como non-mentioned, né? Non-stated, non-mentioned. Aqui, porque a gente não sabe se ele gosta de rock, a gente sabe que ele gosta de hip hop. Jessica is good at singing. Jessica can sing really well. Tem uma hora que Maya fala, Jessica can sing really well, né? Então, verdade, true. E aí a gente tem, por fim, a gente tem Danny and Maya will ask Caleb, Andre and Jessica about participating in the talent show. Danny and Maya vão perguntar, né, a Caleb, Andre and Jessica sobre participar no talent show que eles estão criando. E isso é verdadeiro, ok? Então, com isso a gente encerra aqui o nosso conteúdo do dia, tá bom? De tag questions. Eu tentei ser o mais claro possível na hora das explicações, porque eu sei que não é fácil de imediato, né? Principalmente para muitos alunos que, né, procrastinaram, que não aprenderam muito bem os tempos verbais. Infelizmente, vai ter que voltar lá e dar aquela boa revisada, tá, gente? Aquela revisada bem legal, tá bom? Mas vamos lá, tudo tem um começo. Em algum momento você tem que começar, né, a fazer. Então, é isso aí. Para homework, né, eu solicito que vocês façam as atividades da página 141, que fica lá atrás do livro, referente a exatamente esse conteúdo que a gente viu hoje, tá certo? Então, por favor, façam, não procrastinem. Se tiver de revisar, revisem. Se tiver de procurar material online, procurem. Tá bom? E para finalizar na nossa aula, Boys and Girls, eu gostaria, aqui está a nossa mensagem, né, da semanal, nossa mensagem positiva. Every struggle in your life has shaped you into the person you are today, né? Então, toda luta, toda batalha na sua vida, né, formou a pessoa que você é hoje. Be thankful for the hard times. They can only make you stronger. Então, seja agradecido aos momentos difíceis. Eles só fazem de você mais forte, tá? Então, é bem representativo, né, desse momento que a gente viveu. Um momento difícil, mas que se a gente encarou esse momento difícil, se a gente sofreu, a gente saiu mais forte do que a gente era. Tá bom? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom restante de semana. Amanhã ainda é sexta, né? Não tem feriadão aí próximo, né? Só, na verdade, dezembro, dia 8 é feriado em Recife, não é em Olinda. Mas desejo a todos aí um bom fim de semana, tá certo? E espero que cada vez mais estejam aí ganhando a confiança para poder irem retomando a rotina de vocês, não por nada, não por mim, não pela escola, não pelo governo, não por nada, mas por vocês mesmos, porque a rotina é algo muito, muito, muito importante, principalmente na idade de vocês. Vocês formarem agora uma rotina, um exercício, né? Vocês criarem essa rotina agora nessa idade jovem, quando vocês estiverem mais velhos, então assim, vocês já vão estar mais acostumados, né? Com a rotina positiva, com algo positivo, tá bom? Então, that is it. Thank you so much and I see you around.